Hoje a gente vai desvendar uma daquelas histórias que, sabe, moldaram o mundo. É sobre uma aliança divina, uma mudança de nome e como isso forjou o destino de nações inteiras. É uma história sobre identidade, sobre promessa, sobre legado. E tudo começa com um encontro bem improvável e uma pergunta que fica no ar. Pois é, a pergunta é essa: um nome pode mesmo mudar um destino? Parece simples, né? Mas será que mudar como alguém é chamado pode de fato alterar o rumo da história dessa pessoa e de todo mundo que veio depois? No caso de Abrão, a resposta. Bom, a resposta mudou tudo. E o mais curioso é que essa história não começa com um herói jovem no auge da força. Que nada! Ela começa com o protagonista já no finzinho da vida, aos 99 anos. Isso só mostra que uma reviravolta daquelas pode acontecer a qualquer hora, né? 99. Vamos parar e pensar um pouco nesse número. 99 anos. O cara já tinha vivido uma vida inteira. Chega num ponto desses e a ideia de um novo começo, de um futuro gigantesco, sei lá, parece impossível, né? E é justamente aí, nesse ponto, que o divino entra em cena. E a conversa já começa com uma declaração. Uau, que declaração! Chega sem rodeios. A autoridade já é posta na mesa de cara, e junto com ela, a condição para tudo o que vai acontecer. Uma vida de integridade, de retidão diante dessa presença divina. E aqui, gente, entra a palavra-chave, concerto, ou como a gente costuma chamar, uma aliança. E olha, isso aqui não é uma promessa qualquer feita da boca para fora. É um acordo sério, formal, com obrigações dos dois lados. É a base, o alicerce de tudo que vem a seguir. Ok, então vamos para o que interessa. Qual era o coração dessa oferta divina? O que afinal foi prometido para o Abrão, um senhor de 99 anos, que seria capaz de virar a vida dele de cabeça para baixo de um jeito tão radical? E a promessa é essa, o pilar de tudo, não só uma família, nem só uma tribo, mas uma multidão de nações. Para um homem idoso que ainda por cima não tinha o herdeiro prometido com sua esposa Sara, isso era algo gigantesco, monumental mesmo. E a promessa não para por aí. Ela se abre em vários detalhes incríveis. Não era só sobre ter descendentes, não. A coisa ia além. Envolvia soberania, com reis vindo da linhagem dele, durabilidade, com uma aliança que duraria para sempre, um lugar para chamar de seu, com a posse da terra de Canaã, e, claro, uma relação especial com o divino. Era tipo um pacote completo de identidade e destino. Beleza. Para selar uma promessa tão extraordinária, algo muito importante tinha que mudar. A própria identidade de Abrão precisava ser transformada para combinar com esse novo futuro. E a instrução divina começa assim, meio que cancelando o passado. Aquele nome que ele usou por 99 anos estava com os dias contados. É um momento de virada, de uma transformação muito profunda. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. A mudança não foi aleatória. Abrão significava algo como pai exaltado. Já Abraão significa pai de uma multidão. Sacou? O nome novo era a promessa. Ele não ia só receber a promessa, ele ia se tornar a promessa toda vez que alguém chamasse o nome dele. Vale a pena frisar de novo essa ideia de ser perpétuo. O texto fala em concerto perpétuo, né? Isso quer dizer que o acordo não era só pro Abraão e pronto, acabou. Não. A ideia era que isso passasse para os seus descendentes, de geração em geração, para sempre. Mas, convenhamos, uma aliança desse tamanho não podia ficar só nas palavras. Precisava de mais. Precisava de um sinal físico que todo mundo pudesse ver e que fosse permanente. Um lembrete constante desse acordo. E esse sinal seria marcado na própria carne. Pensa comigo rapidinho. Que tipo de marca física conseguiria representar o peso de uma promessa dessas, de nações inteiras, de um pacto para sempre? A resposta tinha que ser algo muito pessoal e que durasse, né? E as regras para isso eram bem específicas. A circuncisão não era só para os filhos diretos, não. Era para todo homem da casa do Abraão. Tinha que ser feita com uma idade certinha e o motivo era claro, sem margem para dúvida. Ser o sinal visível desse concerto na vossa carne. E o ponto principal aqui é que a coisa era séria. Tinha consequências de verdade, o que mostra o peso do compromisso. Se a pessoa cumprisse o ritual do sinal, beleza, ela fazia parte da aliança. Agora, se ignorasse, a consequência era ser extirpado dos seus povos.
o que na prática significava ser expulso, cortado da comunidade e, claro, da promessa. Então, no fim das contas, o que a gente tem é isso: a junção desses três elementos. Uma promessa de um futuro que parecia impossível, um nome novo, que era a cara desse futuro, e um sinal físico para marcar isso em cada geração. Juntos, eles não criaram só um novo destino para um homem, mas a identidade de nações inteiras. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que é que define um pacto desses tão profundo? É a promessa gigantesca que foi oferecida ou é o compromisso físico que foi exigido em troca? Essa tensão, sabe, entre a promessa e o sinal, talvez seja o que faz essa história ser tão forte e atravessar tanto tempo.